Olá, irmãos, bom dia. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo aos domingos pela manhã. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Números e eu intitulei esse estudo como Os Inimigos do Mover Profético. E eu gostaria que, se você puder, na sua casa, você abrisse comigo no livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: E o Senhor ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviará a todos aqueles que sejam seus príncipes. E aí, pulando para o versículo 16, que ele começa a separar os 12. E aí, no versículo 16, ele diz assim: esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã, ele disse: subi pelo Neguebe e em seguida atravessai a região montanhosa. Versículo 18. Então observei como é a terra e como é o povo que habita forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que mora não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin-Reob, em direção a Levo, Ramate, a entrada de Ramate. Subiram no Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Teumai, todos os descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificado 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como um vale de Escol, cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregaram o cacho pendurando numa vara. Colheram também romãs e figo. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol em alusão ao extraordinário cacho de uva que os israelitas colheram ali. Depois a gente continua lendo o restante dessa passagem, que é uma passagem bem conhecida. E o que aqui a gente pode identificar é que houve, nesse momento, uma ordenança do Senhor. E toda a ordenança do Senhor nós podemos entender como um tempo profético. Porque o tempo profético vai sempre vir debaixo da ordem de Deus, da ordem do Senhor. Então, Deus manda com que Moisés enviasse 12 homens para a terra de Canaã, para que nessa terra eles pudessem espiar. E eu denominei esse estudo como os inimigos do mover profético, porque nós temos falado desse tempo profético e que existem inimigos, mas eu não quero tratar aqui de inimigos exteriores. Eu quero tratar de inimigos interiores. Coisas que nós carregamos e que pode simplesmente anular o profético. Pode simplesmente fazer com que o profético seja minado. Então, sobre nossa vida, nós precisamos entender que existem coisas dentro de nós que pode determinar o profético, que pode fazer com que o profético ele flua, mas também com que o profético ele não flua. E a primeira coisa que eu identifiquei nessa passagem foi a visão das coisas, a visão deturpada. E aí no versículo no versículo 25, diz assim: ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios, e eles e toda a congregação ali reunidas lhe prestaram os frutos trazidos à terra. E lhe deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, a terra onde também emana leite e mel, e eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso e a cidade fortificada, muito grande também. Vimos ali os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem em Neguebes, os hititas, os jebuseus, os amorreus habitavam na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Primeiro inimigo que nós carregamos do profético
é a visão deturpada. Aqui, eles estavam debaixo da mesma ordem, eles estavam debaixo do mesmo mover, da mesma palavra do Senhor, mas tiveram visões deturpadas. O fato de nós ouvirmos a palavra do Senhor não quer dizer que nós teremos uma visão totalmente sarada. Nós precisamos todos os dias entender que existem coisas dentro de nós que carregamos e que pode muitas das vezes deturpar a nossa visão. Então eles tinham uma visão deturpada a respeito daquilo que viria pela frente. Eles foram para a terra e consideraram os inimigos, eles consideraram as circunstâncias. Então, muitos de nós somos chamados para o profético, muitos de nós somos chamados para vivermos o tempo profético, mas as circunstâncias, tudo aquilo que nós vamos viver faz com que nós venhamos a ter uma deturpação. A gente consegue agigantar todas as dificuldades e os problemas que venham a surgir. Então eu coloquei isso. E aí, voltando à palavra, um outro inimigo que talvez seja um fator determinante na vida desses homens, é quando Moisés diz para eles: sede corajosos, sede corajosos. No verso 20, a palavra corajoso está dizendo que aqueles homens eles não deveriam ter medo. O contrário de corajoso é o medroso. O contrário da coragem é o medo. E muitas das vezes nós ficamos fora do tempo profético porque nós temos medo. Quantos de nós temos medo de avançar? Quantos de nós temos medo de viver algo novo na nossa vida porque simplesmente não temos coragem? A terra que Deus vai nos mandar, o próximo ambiente profético, a próxima estação profética que Deus vai nos mandar não quer dizer que não tenha gigantes, não quer dizer que não tenha desafios, não quer dizer que não tenha inimigos, mas nós precisamos nesse tempo de coragem para entrar no tempo profético de Deus, porque nós somos um povo chamados para viver um tempo profético em nossas vidas. E para isso nós vamos precisar ter coragem. O medo, ele paralisa e ele traz uma falta de confiança. Todas as vezes que nós sentimos medo é porque nós não estamos confiando que Deus está conosco. Aqueles homens, eles sabiam, por mais que eles trouxessem, eles trouxeram um relatório positivo quando eles disseram: essa terra emana leite e mel. Muitas das vezes a gente declara algo positivo, a gente sabe que Deus ele pode, a gente sabe que Deus é poderoso para fazer, mas quando Deus nos leva para esse lugar, é como se tudo aquilo não valesse de nada. Então, um povo que é chamado para o profético é um povo que tem que ter coragem. Então, você, eu, nós precisamos nesse tempo termos coragem, vencermos o medo de vivermos as coisas novas para onde quer que o Senhor nos envie. Uma outra característica, um outro inimigo que nós podemos evidenciar aqui do mover profético, do tempo profético, é aqueles homens, eles consideraram os inimigos maior do que eles. E aí, eu marquei aqui como a autoimagem. A autoimagem é uma construção que nós fazemos de nós mesmos. Será que hoje, aquilo que o Senhor sabe, aquilo que o Senhor considera a teu respeito é o que você considera? Porque, sabe, muitas das vezes eu na minha vida eu já tive uma autoimagem muito desconstruída, muito defasada e parecia que tudo era difícil, tudo era dispendioso, tudo era uma coisa muito mais complicada para mim. Se tem algo para fazer, posso até fazer, mas vai ser muito mais complicado do que o outro. A autoimagem daqueles 10 homens, e hoje eu não estou nem focando nessa questão de Josué e Caleb, que tiveram uma visão apurada, tiveram uma visão de Deus sobre a terra, mas eu estou focando nos 10. A autoimagem desses 10 homens era uma autoimagem comprometida, porque quando você enxerga a dificuldade maior do que aquilo que você pode fazer, é porque a tua autoimagem está comprometida.
Você foi chamado para um propósito, você foi chamada para um propósito. E por isso, Deus, ele confia, ele deposita em você tudo aquilo que hoje você é capaz de fazer e de conquistar. Então, um povo que é chamado para o profético é um povo que tem a autoimagem reconstruída pela imagem de Deus. Se hoje você é semelhança de Deus, se hoje você carrega aquilo que Deus depositou sobre a tua vida, você hoje carrega a essência de Deus sobre você. E para onde você for, aonde você estiver, você vai carregar isso. Então, nós precisamos nesse tempo ter a nossa autoimagem totalmente reconstruída por aquilo que nós somos na nossa essência e na nossa origem. Jeremias, no capítulo 1, versículo 7 ao 10, quando ele é chamado, Jeremias, ele coloca a autoimagem dele à frente do chamado profético. Ele fala, eu sou muito jovem, eu sou muito novo, eu não sei falar. E aí Deus fala, Jeremias, não diga que você é muito jovem, porque aquilo que eu fiz na tua vida, sabe, o que eu coloco sobre você é bem maior do que você. Então, aquilo que hoje nós carregamos, você pode ter certeza que é muito maior do que você. Às vezes você para e olha para a sua estrutura, você olha talvez para o seu histórico familiar, você olha para a circunstância em que você está vivendo, para a atual, né? Ou então circunstâncias do passado, e você diz, não, eu não posso, eu não tenho como viver esse tempo. Mas eu quero falar para você que aqueles homens, talvez eles não conseguiram viver aquilo que Deus colocou para a vida deles, porque a autovisão, aquilo que eles tinham a respeito deles mesmos, determinou. O quarto é a boca difamatória, né? No verso 32 diz assim, e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos os gigantes descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Então aqui nessa passagem começa a vir a questão da murmuração, a boca difamatória. A murmuração, ela vai ser antagonista à boca profética. Porque se a tua boca, ela não profetiza, com certeza a tua boca vai murmurar. Então hoje nós temos uma escolha a fazer, porque quando nós não entendemos o tempo profético, quando nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, nós temos uma tendência a murmurar. Porque se nós não correspondermos ao chamado do Espírito Santo, é muito mais fácil nós questionarmos esse chamado, é muito mais fácil nós questionarmos a ordem do Senhor. Mas aqueles homens, eles preferiram difamar, eles preferiram murmurar e falar, não, essa terra nós vamos morrer, essa terra é a terra de gigantes, essa terra é uma terra, sabe, em que nós vamos perecer lá. E aí você começa a criar uma série de artifícios. Então, sabe, nós temos falado muito sobre essa questão da palavra profética. A nossa boca, nesses dias, será usada poderosamente para que Deus alcance, sabe, todos os povos, para que Deus alcance pessoas. Então, sabe, se você não entender o tempo profético, se você não entender o mover profético, você vai ser um sério candidato, eu vou ser um sério candidato a usar a minha boca para murmuração. Se você hoje murmura, é porque você não está debaixo do tempo profético que Deus está separando, que Deus está movendo sobre a terra. Então, aqueles homens, eles preferiram murmurar. E o quinto é a desobediência. A desobediência à ordem do céu. E aí eu marquei aqui como egoísmo. Sabe, porque muitas das vezes nós recebemos algumas coisas de bate-pronto e nós somos às vezes até rápido para levantar nossas mãos e dizer amém, eu vou, eu farei, eu obedecerei. Só que no dia a dia nós
começamos a sentir a dificuldade e colocar, sabe, a desobediência como um fator determinante. A desobediência, ela mina o tempo profético, ela retira a nossa vida do tempo profético. Nós não entendemos quando nós desobedecemos a voz de Deus. Deus, ele determina uma coisa, ele ordena uma coisa que muitas das vezes está fora daquilo que a gente está esperando. Aqueles homens, talvez eles podiam ser surpreendidos em dizer, mas Deus está me mandando para uma terra em que tem gigantes, aonde tem inimigos, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente romantiza muito essa questão do tempo profético. Deus vai nos mandar para onde Ele deseja, sabe, manifestar o seu propósito. E Canaã era um lugar do propósito de Deus, e Deus tinha um propósito naquele lugar. E aí, aqueles homens, eles desobedeceram porque, não que eles não foram honestos com aquilo que eles viram, mas eles limitaram a visão humana. A visão do homem vai ser sempre uma visão que vai parar aqui nessa terra. A visão de Deus é uma visão que vai nos levar adiante. A visão de Deus é uma visão que vai nos levar, sabe, a lugares inimagináveis. Porque até onde você enxerga é o limite que você vai alcançar. Se você está enxergando da forma humana, é bem provável que você chegue até aí. Mas se você está enxergando da forma de Deus, você vai chegar aonde Deus determinou, aonde Deus, sabe, quer que você chegue. Então, hoje, na minha vida e na sua vida, nós precisamos caminhar debaixo desse tempo profético. Mas para isso nós precisamos entender que nós carregamos alguns inimigos dentro da nossa alma, dentro da nossa vida. Quantas coisas nós recebemos, sabe, no nosso coração, sabe, com tanta alegria, sabe, com tanta fé, mas ao longo do dia aquilo ali vai minando. Quantas pessoas, sabe, receberam uma palavra profética sobre a tua vida, mas hoje estão vivendo longe daquilo que Deus falou, porque colocaram, sabe, as questões humanas, as questões do homem, a visão terrena na frente daquilo que Deus falou. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, é porque Ele te garante nesse lugar. Se Deus ordenou, obedeça, porque Ele vai garantir a tua vida nesse lugar. Nós precisamos vencer o medo, a autoestima baixa, a autoimagem, toda a construção, talvez, que o mundo fez a seu respeito. Talvez pessoas falaram que você não vai conseguir chegar, mas Deus está mandando você ir. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você mesmo não acredita mais que alguma coisa possa acontecer na tua vida, mas Deus manda você ir para essa terra. Então hoje, qual tem sido a sua visão? Você está olhando para o cacho de uva ou você está olhando para o gigante? Você está olhando, sabe, para uma terra onde o propósito de Deus vai ser liberado e manifestado, ou você está olhando para os gigantes e que você não pode mais prosseguir, que você não pode mais ir nesse lugar. Então, Deus quer fazer com que nós venhamos a andar debaixo desse tempo profético, mas nós precisamos todos os dias guerrear com esses inimigos interiores, guerrear com essas, sabe, com esses pensamentos, com essas atitudes, com essas reações, para que nós possamos vencer. Aqueles que voltam, como Josué e Caleb, debaixo de um relatório positivo, debaixo de uma palavra, sabe, de afirmação. Eu não estou dizendo falso positivismo. Eu estou falando debaixo de uma afirmação, porque aqueles que olham com o olhar de Deus, eles sempre vão alcançar, sabe, uma palavra diferente da palavra humana, da palavra que está sendo, sabe, talvez dita aqui na terra. Nós estamos vivendo um período tão conturbado em que muitas palavras estão sendo ditas, muitas coisas estão sendo faladas. Mas hoje nós precisamos entender que para caminharmos debaixo do mover profético, nós precisamos
entender aquilo que o céu está falando, aquilo que o céu está declarando nesse momento. E acima de tudo, nós precisamos declarar aquilo que o céu está falando, que muitas das vezes vai de contra aquilo que o mundo tem falado. Então, esses inimigos, eles precisam ser destronados, esses inimigos precisam ser derrubados das nossas vidas para que nós possamos seguir debaixo desse mover profético. A resposta é que, sabe, esses homens que voltaram com a palavra de Deus daquele lugar, eles voltaram alcançando a promessa. Então nós precisamos obedecer nesse tempo e alcançarmos a promessa que Deus tem liberado sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe, sabe, a tua casa, a tua família, e que, sabe, todos os dias nós precisamos entender que esses inimigos, eles precisam ser derrubados de dentro das nossas almas. Existem inimigos externos. Satanás e seus demônios, eles cooperam, eles conspiram para derrubar, para minar o mover profético. Mas dentro de nós existem coisas que precisam ser tocadas, que precisam ser, sabe, saradas, curadas, para que nós possamos caminhar debaixo desse mover profético. Então eu queria orar com você, com sua família, e que, sabe, Deus abençoe a cada um com essa palavra. Em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos liberar sobre a vida dos nossos irmãos nessa manhã. Pai, a palavra que sai da tua boca, não a palavra humana, não a palavra, Senhor, talvez de persuasão, a palavra talvez que esteja, Pai, na mídia, mas nós queremos liberar, Senhor, a palavra de vida eterna. Que cada um, Senhor, que esteja nos ouvindo nessa manhã, possa entender, Pai, que a visão precisa ser restaurada, que o medo precisa ser banido, sabe? Que a autoimagem precisa ser reconstruída pelo Senhor, que a boca murmuratória, que a boca da murmuração não venha a ser um determinante, que o egoísmo, sabe? A tudo aquilo que hoje faz com que nós caminhamos fora daquilo que o seu mover nos traz a viver, nós venhamos a ter a revelação nessa manhã. Nós precisamos ter a revelação nesses dias de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E nós queremos obedecer, nós queremos ouvir e voltar dizendo: o Senhor está lá, o Senhor faz, o Senhor está conosco, o Senhor nos assegura nessa terra. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, ter os nossos corações, nossas vidas cheias, Senhor, cheia do poder do Senhor, cheia da autoridade do Senhor, para que nós possamos vencer nessa terra, para que nós possamos vencer, Pai, nesse tempo, para que nós possamos entender a voz profética e o tempo profético que o Senhor tem separado para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.